Bom dia, queridos amigos e companheiros de jornada. É um grande prazer nós estarmos juntos, embora virtualmente, mas como o pensamento é uma ligação, então estamos juntos realmente. Hoje nós estamos fazendo mais uma gravação, que vai ser passado no dia 1º de novembro. Nós teremos uma palestra linda, que depois a gente conta quem vai falar. A gente tem que fazer alguns avisos, passar alguns avisos para vocês. Primeiro, que a nossa casa continua com as portas fechadas para os trabalhos doutrinários, mas nós estamos tendo virtualmente às quartas e às quintas-feiras e aos domingos colocação de temas doutrinários bastante importante. Temos também um atendimento fraterno, quem quiser pode entrar em contato. Está funcionando a nossa parte comercial, que é a livraria e nosso bazar. E estamos também trabalhando com a assistência social ali na rua Aurélia 665. Aos sábados a gente continua um trabalho modesto, mas de todo o nosso coração. Nós agradecemos a vocês terem já pego todas as sacolinhas das crianças, e a gente tem que lembrar que é necessário trazer até o dia 20 de novembro. Quem quiser e puder trazer antes, é interessante. Agora, quem quiser de alguma forma contribuir, traz algum brinquedo ou alguma coisa em separado, porque às vezes no dia vem crianças e a gente pode fazer uma sacolinha especial para eles. Outra coisa também, é importante a gente lembrar que a gente continua com o Clube do Livro. Quem quiser pode vir aqui. E nós vamos dar início ao nosso trabalho sobre a proteção de Deus e de Jesus, que nós abrimos essa casa que nós tantos amamos em nome de Jesus. E de Kardec, claro, na Sociedade de Estudos Espíritas, 3 de outubro. Eu vou pedir para a nossa querida Elisa fazer a leitura e a prece inicial. Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos hoje, em nome de Jesus, e nós vamos fazer a leitura do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A leitura escolhida foi a número 34, Alterações na Fé. Ante as questões de vivência do cotidiano, se consegues manter a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima de todos os obstáculos em que nos apuram as faculdades no campo da vida, pensa compadecidamente nos irmãos alterados em matéria de fé, especialmente naqueles que não puderam suportar o clima de trabalho e burilamento em que te encontras e que se bandearam não só para a indiferença, mas também para a negação. Provavelmente, alguns deles se fazem passíveis dessa ou daquela observação, tendente a interromper-lhes por algum tempo a capacidade de influenciação de ânimo alheio. Entretanto, em maioria são companheiros em graves transformações na sua vida íntima. Esses terá visto crises e turbulações no intuito doméstico e se vê traumatizado como quem se vê à beira de um colapso nervoso. Aquele que terá acordado com sugestões deprimentes haverá caído nos labirintos da obsessão. Outro sofreu a deserção de pessoas queridas e não conseguiu furtar-se a profundo ressentimento. Outro ainda varou os desafios e testemunhos que lhe impuseram enfermidade e cansaço, estirando-se em desânimo. Em outros, muitos terão aguardado compensações materiais e remunerações afetivas que o intercâmbio espiritual não lhes poderia oferecer, e arrojaram-se à rebeldia ao seu desalento. Diante dos irmãos alterados na fé, por essa ou naquela circunstância, usa discrição e caridade em qualquer pronunciamento. Não lhe agraves as inquietações, propondo-lhes problemas novos, e nem lhe agites as feridas da alma com apontamentos infelizes.
Quando possível, entrega-lhes o pão do otimismo e a luz da esperança, sem reproches desnecessários, ao reerguer-lhes a confiança, reconhecendo que a divina providência com justiça e misericórdia vela por todos nós e que os companheiros de Jesus são por eles chamados para construir e reconstruir. Essa leitura, ela está falando sobre a fé, que muitas vezes nos encontramos desanimados, muitas vezes nos encontramos tristes, e muito mais agora, nesse período de pandemia, onde nos encontramos reclusos, diante de toda a situação que o planeta se encontra, porque não somos exclusividades, né, aqui no Brasil, porém somos parte do planeta que passa por um período muito difícil e que nesse momento precisamos provar a nossa fé. É nesse momento que precisamos nos fortalecer. E é nesse momento que precisamos, mais do que nunca, procurar Jesus. Porque sabemos que através de todas as nossas dificuldades, através de todas as turbulências, como diz aqui na leitura, que passamos, temos que nos fortalecer em Jesus, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, através das suas parábolas, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que com certeza nos dá os norte para continuar a viver uma vida um pouco mais tranquila, a viver a vida com um pouquinho mais de ânimo. E que possamos, através da nossa fé e através dessa leitura, agitar essa nossa fé. E que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana de muita paz. Agora, eu vou convidar a todos vocês para elevarem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. E, em primeiro lugar, agradecermos por mais uma oportunidade de estarmos juntos em pensamento, pois pessoalmente ainda vai demorar um pouquinho. Senhor Jesus, Senhor da vida, te agradecemos por mais uma oportunidade de aprendizado. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações para as suas palavras e que através dessa palestra maravilhosa, estes ensinamentos possam calar fundo dentro do nosso coração, fazendo com que através deles possamos mudar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde em mais um dia de ensinamento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós temos a grata satisfação de ter o Francisco. Francisco é chique, é Francisco Emmanuel Rotondaro. Teu pai não economizou, né, Francisco? E é interessante que um dos princípios da doutrina é a imortalidade da alma, né? E o Francisco vai falar exatamente sobre isso. Desafios dos tempos modernos com base na imortalidade da alma. Francisco, você é muito bem-vindo. Vocês sabem que o Francisco é professor, ele foi presidente do Itajubá, é um grande trabalhador da doutrina, é nosso amigo querido, e a gente sempre que a gente precisa de uma luz assim, a gente fala, Francisco, vem cá. Aí ele vem, né, Francisco? Seja bem-vindo. Obrigado. Como é que vocês estão? Muito bem. Espero que todos estejam bem. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse tema, né? Discutir essa questão dos desafios e relacionar com a questão da imortalidade da alma. E vamos pensar um pouco juntos sobre essas questões, né? Então, primeiro a gente vai começar a falar sobre essa questão dos tempos que nós estamos vivendo, né? São tempos difíceis, né? Tempos de dificuldade, a pandemia, os desencarnes estão acontecendo, muitos de nós passaram por situações próximas, né, de pessoas ligadas, próximos à família, que passaram pela situação, que estão passando ainda. Então, é um momento de dificuldades. E a gente pensa assim, bom, então nós estamos num período de transição. Né? Se fala muito sobre isso, a grande transição que nós estamos passando, os sinais dos tempos, né? Então tudo isso está acontecendo, são sinais do tempo, dos tempos de grandes transições. E a gente fica sempre retomando esse aspecto e falando mal desse momento que nós estamos vivendo. E o falar mal
desse momento não vai resolver nada, né? Reclamar não vai resolver nada. Porque nós temos esse hábito, né? Normalmente a gente gosta de fazer reclamações. Por exemplo, em relação ao tempo, que é coisa que a gente reclama mais do que o tempo. Quando está muito frio, porque está frio. Quando está calor, porque está calor. Porque chove. Quando está seco, a gente quer que chove. Aí quando começa a chover, a gente reclama que choveu. E a gente fica sempre nessa insatisfação. A gente nunca fica feliz com o que está acontecendo e perde a oportunidade de curtir, de aproveitar aquele momento. Então, quando está muito calor, tem as suas vantagens do calor, exagerado ou não. Então, vamos curtir isso. Vai tomar sorvete. Quando está muito frio, vai curtir o friozinho. Todas as estações, todas as intempéries que a gente está vivendo nesse nosso planeta, que faz parte, elas têm um lado positivo e um lado não tão positivo. Um lado confortável e um lado menos confortável. Então, se a gente pudesse aprender, curtir cada momento, aprender em cada momento que a gente está passando, o que eu posso aprender com aquilo, o que eu posso aproveitar daquilo, para estar bem, estar feliz. Porque felicidade é uma coisa interna, né? Não é uma coisa externa. Ninguém vai me trazer felicidade. Felicidade tem que estar comigo. Eu tenho que saber qual é o caminho que eu tenho que seguir para estar em paz. A paz é outra coisa também, que é uma coisa interna. A paz não vem de fora. Você pode estar numa situação de turbulência completa, mas você está em paz interior. E isso é o suficiente, é o necessário e o suficiente para a gente ficar feliz. E ser feliz, estar feliz. Então, essa questão da gente aproveitar as situações e pensando que nós estamos nesse período de transição, no capítulo 18 da Gênese, Kardec fala muito isso, com a orientação dos Espíritos, sobre essa questão dos sinais dos tempos, que nós estamos num período de transição, e a gente fala muito isso hoje, né? Muita mensagem falando das transições, alguns até dão umas datas do que vai acontecer, porque a gente sabe que espírito evoluído não fica dando data, vai acontecer isso tal ano, tal mês, tal dia. Agora, esse período de transição já vem há muito tempo, porque lá na Gênese, que é da segunda metade do século XIX, Kardec ele coloca que a transição começou há 100 anos. Então, a transição começou na metade do século XVIII. Nós estamos no século XXI. Então, se passou muito tempo, essa transição já vem há muito tempo. Transição é uma coisa lenta. As grandes transformações materiais, elas são mais rápidas, são mais imediatas, mas as transformações morais são lentas. E a gente vive no planeta um período de transição há um tempo que já inclui várias gerações. Quando na Gênesis eles falam de geração, não é uma geração como a gente entende geração, cada 25 anos é uma geração, pai, filho, neto, bisneto. Não, geração é uma era, com várias gerações biológicas. Então essa transição já vem faz tempo. Nós estamos num dos momentos dessa transição. Um momento muito interessante, para a gente poder aprender. As transições servem para a gente poder aprender, como qualquer situação. E aí, se são tempos de mudança, nós vamos ter que saber lidar com os momentos. Este momento é um momento de muitas dificuldades. Só que nós já tivemos muitas dificuldades ao longo da história. Esse não é o período mais terrível da história. Nós tivemos guerras, nós estamos passando por guerras aqui. Outros povos, outros irmãos nossos, habitantes do nosso planeta de outros lugares, estão passando por guerras que não acabam nunca. Então, existem muitos problemas muito mais graves que estão passando. Muitos de nós ficamos muito mal, a gente fica muito triste, muito depressivo com essa situação toda, mas muitos de nós não estão passando por grandes dificuldades, não. É só uma fase de readaptação. E o que serve uma fase de readaptação? Para eu me preparar, para eu poder entender, para eu poder saber lidar com os problemas. Além do que, a gente tem muito problema das mortes, né? Que acontecem, as doenças, as mortes. A morte não existe. Para nós espíritas, isso é muito claro. Se a morte não existe perda. Aí eu perdi um ente querido. Não, ninguém perdeu um ente querido. Nós nunca perdemos os nossos entes queridos, porque os laços de afetividade se fortalecem. Isso a doutrina é muito clara. E para que serve o conhecimento doutrinário? Para eu poder colocar em prática. Não é para ser uma coisa teórica, para eu ficar lendo ou ficar falando. É para eu vivenciar.
Então, a morte, essas perdas, elas não existem. Eu posso ficar muito mais tranquilo em relação a elas. Claro que aí cabe um parênteses. O conhecimento nos serve para a gente poder aprender. Então, se eu estou trabalhando esse conhecimento comigo, eu vou lidar com a morte, com as possíveis perdas, de um jeito mais tranquilo, porque eu sei que não existe morte, não existe perda. É uma mudança de dimensão. E os laços se mantêm. Isso não significa que eu não vou banalizar a dor do outro. Porque muitos de nós, quando passam por uma situação dessa, têm dificuldade de enfrentar. E muitas pessoas que não compartilham das nossas ideias, quando passam por essa situação, sofrem demais. Sofrem muito. Inclusive, nesse momento que a gente vive hoje, está difícil de você lidar com essa questão da perda material no momento do desencarne. Porque o próprio ritual que se fazia de lidar com isso e aprender e perceber que houve, para a gente se aperceber do desencarne, aquelas coisas de velório, aqueles processos, hoje estão muito complicados. Não está acontecendo, ou está acontecendo de um jeito muito limitado. Então a gente não tem o tempo, e não tem a forma, e não tem a situação para poder aprender a lidar com a situação. Então, como eu estava dizendo, é importante a gente saber que a morte não existe, eu vou lidar com isso com muita tranquilidade, muito mais em paz, não vou ficar depressivo por causa disso, mas se eu conviver com alguém que está passando por essa fase e está sofrendo, o que a gente vai fazer? Ficar dando lição? Ficar lendo os livros da codificação? Lendo as questões do livro dos Espíritos que falam sobre isso? Não. Você vai dar colo, você vai dar atenção, você vai dar carinho. Você vai tentar, da medida possível, com o conhecimento que a gente tem, transpirar essa convicção, essa fé, essa tranquilidade, na medida do possível, falar alguma coisa ou não sobre essa questão da imortalidade da alma, da possibilidade da reencarnação, da possibilidade da comunicação, para a gente poder tranquilizar a pessoa, para a pessoa passar pela sua dor de uma forma menos doída. Porque é interessante isso, né? A gente, às vezes, quando começa a aprender alguma coisa, então eu aprendi que a morte não existe. Aí chega alguém muito querido, conhecido ou não, e tem um desencarne de um pai, da mãe, de um filho, né? E aí você, não fica assim, não chore, porque isso vai fazer mal, o espírito vai sofrer. Não, pelo amor de Deus, isso é falta de caridade. Se eu estou lidando bem com a situação, que bom, eu consegui aprender, estou conseguindo passar num teste de perceber. Agora, se a outra pessoa não está conseguindo, eu não posso dar uma lição de moral para ela na hora. Eu tenho que dar carinho, dar atenção, dar amor e tentar, na medida do possível. Se não conseguir no aspecto verbal, se não conseguir argumentar, para que existe vibração? Para que existe a prece? Orar pelas pessoas que estão passando por uma situação dessa, para que a pessoa possa ficar em paz consigo mesma. A pergunta 934 e a 935 do Livro dos Espíritos fala justamente sobre a questão da perda, da não perda, da questão dos vínculos, da comunicação. A gente não perde, a doutrina nos explica, e a gente está cheio de comunicação espiritual, falando sobre isso. Nas nossas casas tem as comunicações, Kardec nos deu uma coleção enorme, Chico Xavier, um monte de obras nós temos falando sobre isso. Nós sabemos que a vida após morte, ela existe, continua existindo vida após morte, antes, durante a nossa encarnação e depois continua. Essas questões falam especificamente sobre isso, sobre a perda e sobre a possibilidade da comunicação. A gente sonha. Quando a gente dorme, a gente tem um momento no sono, quando lembra, às vezes a gente lembra, às vezes não lembra, mas a gente tem uma oportunidade de encontrar, saber notícias dos nossos entes queridos pelo sono. Você tem o pensamento, a gente pode pensar neles, e a ligação existe. Eu posso evocar os meus queridos. Eu não digo evocar para uma comunicação mediúnica, isso pode acontecer também, mas evocar no sentido de pensar na pessoa e chamar a presença dele. Claro que a gente tem que tomar cuidado nesse aspecto, não vai fazer uma evocação a toda hora, ficar chamando os nossos entes queridos que desencarnaram para pedir conselho, para resolver o problema para nós. Aí é uma outra questão. Kardec nos ensina isso também. A gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre aquele nosso querido que desencarnou está em condições de poder nos ajudar. É que nem nós. Espírito é que nem a gente, nós somos espíritos encarnados. Então, nem sempre eu vou estar em condições de poder dar ajuda, dar apoio para uma pessoa que me peça ajuda.
tem dia que a gente não está muito bem. Então, se eu não estou muito bem, eu não vou poder ajudar. Eu estou precisando ser ajudado. Da mesma coisa os nossos queridos que desencarnaram. Então, a morte existe? Não. Eu posso me comunicar? Posso. Dormindo, eu posso me comunicar pensando neles, eu posso me comunicar chamando-os, sentir a presença deles mais ou menos, cada um sente mais ou menos, né? E tomar cuidado para quando a gente ficar chamando, não chamar, como eu disse, para resolver o problema para a gente. Nos ajudar, a chamar para no sentido da gente demonstrar a nossa saudade, o nosso carinho, o nosso afeto, que são coisas importantes. Para a gente provar que os vínculos existem, para a gente ter clareza e certeza que esses vínculos existem. Na realidade, nós estamos vivendo, essa fase que a gente está vivendo hoje, é um momento muito especial, que é um momento muito introspectivo. De modo, algumas pessoas não, algumas pessoas estão tendo a sua vida, a sua rotina normal. Tem pessoas trabalhando em determinados setores, tem muitas pessoas que estão com a sua vida absolutamente normal, com a sua rotina praticamente normal acontecendo. Que são, muitos deles são heróis que estão garantindo que as coisas continuem funcionando. Mas, de modo geral, uns mais ou menos, outros muito mais, se voltaram para dentro de si, conseguiram se isolar e estão no momento mais de introspecção. Então, de modo geral, esse é o momento para a gente poder pensar mais, a gente voltar mais para dentro de nós. E se é um momento de introspecção, o que a gente faz num momento desse? Aprende a dar valor àquilo que de fato tem valor. Dá valor às questões do sentimento, às questões do amor. Não às coisas da aparência. Porque a aparência, como o nome está dizendo, é só para aparentar. Elas não são reais. Isso está no campo do mundo virtual. Nesse momento de a gente voltar para pensar, se é o momento da gente parar e pensar, vamos tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, nessa época que a gente vive, se a gente está podendo refletir sobre aquilo que é importante, por exemplo, o preconceito. O preconceito é uma coisa que hoje não tem nenhum embasamento, nunca teve. Porque o preconceito, já o nome está dizendo, é um preconceito, é um conceito prévio. Você generaliza antes de saber cada caso. Então, o preconceito, nesse momento, por exemplo, a questão racial. A ciência prova, há algumas décadas se falavam das raças, né? As várias raças do planeta. Hoje não se fala mais isso. Hoje a ciência fala em raça humana. Então, somos todos uma única raça. Uma única raça com uma diversidade incrível, em vários aspectos. Aspectos culturais, aspectos emocionais, aspectos de orientação sexual. Tem um monte de variáveis. Todas essas diversidades fazem parte da humanidade, da qual nós fazemos parte. Então, se eu estou aprendendo isso, que não existem diferenças, claro, as diferenças existem, são saudáveis, mas não existe superioridade por conta das diferenças. Então, se é o momento de eu pensar, de eu refletir sobre essas coisas, não é para a gente começar a praticar isso? Tomar cuidado com isso? Se todos somos variedades, né? Diversidades dentro de uma raça única, aí é uma coisa que a gente conclui, né? Então todos somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos irmãos. Existem os irmãos maiores e os menores com mais ou menos conhecimento, então vamos compartilhar os nossos conhecimentos, mas não julgar as pessoas de acordo com a nossa visão, com a nossa razão. Outra coisa que a gente aprende também nesse mundo que a gente vive, nessa fase, a gente está num planeta, né, com todas as diversidades que a gente tem, isso é muito bacana, porque quanto mais diversidade, mais a gente enriquece. A gente começa a entender, tem muita gente que não está entendendo isso ainda, mas tem cada vez mais gente entendendo que nós estamos coabitando esse planeta. A nossa espécie humana, a superior, e as plantas, e os animais, e todo mundo faz parte. E nós, superiores, temos uma responsabilidade também superior, de cuidar das plantas, dos animais. Se fala muito sobre isso hoje, né? Os descuidos que se tem com determinados grupos étnicos que vivem em determinados ambientes mais isolados, ou determinados ambientes da natureza que as pessoas não estão respeitando porque tem uma visão muito imediatista. Vamos aproveitar tudo agora e não pensa no futuro que vai repercutir para nós mesmos, em termos de matéria.
Então, num primeiro momento, a gente pode até pensar em preservar mais a natureza por uma questão de interesse econômico. Tudo bem, é um começo. A gente vai preservar, aprende a preservar a natureza, as outras espécies animais, por uma questão de respeito, por uma questão de consideração, porque também são criaturas de Deus, num processo evolutivo como nós. Então, vale super a pena a gente parar, pensar, refletir sobre isso, no sentido de que todos nós somos interdependentes. Aquela arvorinha que tem na porta da minha casa, que cai aquele monte de folha, entope a calha, eu tenho que limpar a calha, o que você faz? Corta a árvore e cimenta tudo. Ah, o jardim cheio de planta, cimenta tudo, é mais fácil para limpar. E aí o solo não fica mais impermeabilizado. A árvore tem um papel fundamental na natureza. Quando a gente está naquele solão e chega perto de uma árvore, é uma delícia estar na sombra da árvore. Então vamos cuidar, é um ser vivo. Então se a árvore cai folha e suja a calha, o que eu faço? Varre, limpa a calha. Ah, mas eu não posso subir no telhado. Tudo bem, não precisa subir você. Chama alguém para subir, dá um dinheirinho para a pessoa subir lá, o outro vai ganhar um dinheirinho e vai limpar a calha. Ou seja, vamos tentar pensar que nós estamos todos dividindo esse espaço no planeta. E a nossa superioridade humana serve para a gente dominar e explorar? Não, serve para a gente cuidar. Nós somos os maiores responsáveis, nós somos os grandes zeladores do planeta. Nós, os seres humanos superiores, né? O bichinho não consegue fazer isso, a plantinha não consegue, mas a gente pode cuidar deles. E o retorno vem para nós depois. E aí, nessa coisa de relação, nós temos as redes sociais, né? Que são coisas terríveis, né? As redes sociais estão manipulando todo mundo, a gente tem as fake news sendo divulgadas, então nós estamos avançando, mas que nem, né, voltando para trás. Passo de caranguejo para o lado, né, não para frente. As redes sociais são ruins? Não, elas são meios. Eu vi uma palestra pela internet, um vídeo da Lúcia Helena Galvão, e ela falava sobre essa questão das redes sociais de um jeito muito interessante, que na realidade elas são meios, um meio muito útil. Até ela conta assim, se imaginar, por exemplo, Platão, na época, se tivesse essas redes sociais, ele punha lá mitos da caverna e lançava e todo mundo ia ver, tem acesso rápido. São meios que a gente tem que saber utilizar. Se eu não tenho nada a dizer, não devo dizer nada. Se a pessoa mandou alguma coisa que não tem nada para me acrescentar, você despreza completamente. Mas são meios super importantes para a gente poder se comunicar e divulgar informações. Agora, isso dá um trabalho para a gente. O trabalho de eu poder ver a fonte. Ah, mas eu recebi tal informação que veio de tal pessoa. Isso não significa nada. Vai checar aquela informação antes de ficar compartilhando e passando para frente. Vamos guardar para a gente. E também não ficar esticando conversa que não tem nada a ver. Não vale a pena a gente falar dos outros. Vale a pena a gente falar de ideias. Vamos compartilhar ideias. Ideias proveitosas, ideias produtivas, ideias que vão acrescentar. Então é um meio muito interessante, muito legal, só que é um meio também onde divulga-se um monte de bobagem por aí e a gente tem que tomar cuidado. Isso é uma coisa recente? Não, sempre teve. A tal das fake news sempre existiram. O que é a fofoca? Que um fazia com a vizinha, falando um negócio que achava que era e contando para todo mundo. É que hoje nós temos um meio que facilita. Facilita a divulgação de ideias que salvam vidas. Facilita a divulgação de descobertas que salvam vidas, que preservam vidas. E também se divulga coisas que não são tão boas, que não preservam vidas, que desrespeitam a vida. Ou seja, é um meio. Saibamos usar esse meio. A gente vai usar o meio, não vai ser usado pelo meio. Então, isso em si não é ruim. A tecnologia nos permite estar conversando, né? Em outra época estaria um monte de gente. Isso permite um contato com mais um monte de pessoas. A gente tem uma dificuldade hoje em dia, que a gente não está conseguindo se encontrar muito pessoalmente. Mas com essas redes sociais todas, você consegue encontrar talvez muito mais gente do que você encontrava antes. Ah, então isso é melhor? Numa certa medida, é o progresso. E aí, da mesma forma que nós acreditamos na ligação espiritual e na vibração,
Se eu acredito nisso, que existe uma questão de vibração espiritual, de ligação mental, o que eu estou pensando, eu estou me ligando mentalmente. A mesma coisa na rede social. A rede que eu acesso, o canal que eu vejo, a coisa que eu compartilho que não é legal, eu estou entrando nessa faixa de vibração negativa ou positiva. Aquilo que não vale a pena ser destacado, não destaca. A ideia que não vale a pena ser compartilhado porque ela não acrescenta nada, a ideia que não agrega, mas que desagrega, eu vou descartar. Como os pensamentos que a gente tem. Então não tem muita diferença. As redes estão facilitando a ligação das pessoas, mas o nosso pensamento também, isso a gente já sabia há um bom tempo, que a gente pode se ligar com uma coisa positiva ou uma coisa negativa. Então, por si só, não é ruim a rede. A rede pode ser transformada numa coisa ruim se eu não souber administrar isso aí. E aí, a gente começa pensando assim, bom, então nós estamos numa fase interessante de aprendizagem, mas é uma fase ao mesmo tempo difícil, nós vamos tendo que lidar com situações novas, sempre temos situações novas para lidar, a humanidade passa por isso, de tempos em tempos nós temos momentos mais complicados ou menos complicados, às vezes o momento não é nem tão complicado como a gente pensa, mas a gente gosta de valorizar, aí eu volto na reclamação do tempo, como a gente reclama do tempo toda hora, a gente sempre tem uma coisa para reclamar, né? Não tem por que a gente não reclamar. É tão mais prático reclamar, parece que a gente se acostumou com isso, né? É sempre ter uma coisa ruim. Então, vamos falar do assunto, do momento, que é o que está acontecendo. E aí, será que não tem nenhuma coisa positiva que eu tiro daí? E é tudo que a gente está falando, da questão do momento de reflexão, de estudar mais, de ler mais, de se aprofundar em coisas positivas, não em coisas negativas, se reinventar, né? Começar a fazer coisas que a gente não fazia. E aí a gente sempre fala, quando a gente pensa em termos de evolução, que é muito difícil, né? Não é difícil, né, o progresso, é difícil a evolução, é difícil fazer reforma íntima, é difícil o progresso do espírito. Só Jesus mesmo, a gente tenta, mas é muito difícil. A gente fica repetindo o tempo todo isso que é difícil. Estava na hora da gente parar de repetir o é difícil. Porque se nós somos uma transição que vem lá do século XVIII, 1700 e lá vai fumaça, e nós estamos em 2000 e lá vai fumaça, então essa transição já vem há muito tempo. Nós já provavelmente até já reencarnamos nesse processo. Então, se tudo isso está acontecendo, para que serve eu ficar repetindo o tempo todo que é difícil? Jesus falou há 2000 anos, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Fardo é peso, jugo é dominação, minhas regras. Porque o amor é muito mais fácil. Quanto mais a gente amar, quanto menos a gente ficar brigando, quanto menos a gente ficar valorizando o negativo, muito mais tranquilos nós vamos ficar, muito mais tranquilos nós vamos ser e vamos viver. Então estava na hora da gente começar a repetir um mantra diferente. Eu posso melhorar, a cada dia eu vou melhorar um pouquinho. Dá para eu fazer tudo de imediato? Eu tenho que reformar toda a minha vida, eu ser um espírito de luz amanhã? Claro que não, seria hipocrisia e mentira, né? Claro que a gente não vai conseguir. Mas dá para a gente aumentando essa luzinha dessa nossa lamparina cada vez mais. Então, se Jesus falou isso há 2000 anos, e a gente acredita que Jesus, o maior exemplo de perfeição que pisou na terra, se ele falou, eu acredito que ele estava certo. Eu acredito que ele tinha razão. E se ele falou há 2000 anos que o fardo dele era leve, e o jugo era suave, é porque, de fato, a gente pode carregar o peso que ele está trazendo para a gente, que é o amor, que é muito mais tranquilo. E aí o reino de Deus pode se fazer na terra, não tão distante como a gente imagina. O que é o reino de Deus? É aquele reino, é aquela situação de estado de consciência. É que nem a paz. Você pode estar numa situação extremamente complicada, mas você está bem, porque você está com paz interior. Paz não é uma coisa de meditação transcendental, eu estou sem fazer nada, então eu estou em paz. Não, não necessariamente. Estar em paz é você estar bem com você. Em qualquer situação, em quaisquer situações, qualquer situação que está acontecendo, você está em paz com você. Então, como é que eu posso viver esse reino de Deus? Trabalhando aquelas coisas que são as mais complicadas que a gente tem, que é o egoísmo e o orgulho. Quanto mais a gente trabalhar com egoísmo e com orgulho, mais nós vamos estar em condições de poder construir esse reino, ajudar na construção desse reino de paz aqui.
E aí é lógico que nós vamos poder aproveitar essa encarnação de uma maneira melhor. Nós já tivemos muitas encarnações. Teremos muitas outras encarnações. Mas esta encarnação, ela é única. Não única no sentido de que só teve essa. Não, única no sentido de que é um momento super especial. Única no sentido que ela, quando acabar, acabou. A próxima já é uma outra. A gente não sabe quanto nós vamos viver nessa encarnação ainda, enquanto encarnados. Se mais 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, não importa. Mas nem que sejam dias, dá para fazer alguma coisa. Nem que sejam horas, dá para fazer alguma coisa. Então, se a gente puder tentar transformar cada momento que se apresenta para a gente numa experiência nova de aprendizagem, desvalorizando as coisas pouco importantes e valorizando as mais significativas enquanto espírito. Se eu, de fato, escuto o que os espíritos falam e acredito que eles estão me dando sinais. Porque as comunicações dos espíritos, o Kardec tem uma série de comunicações lá no céu e inferno, em várias situações. A mediunidade nos trouxe, principalmente nós aqui no Brasil somos bem-aventurados, temos uma literatura imensa de comunicações de espíritos falando de situações para a gente poder aprender, para não perder tempo. Porque a grande questão é não perder tempo. E se nós temos essa encarnação, ela é preciosa, vamos aproveitar. Porque na próxima a gente vai ter desenvolvido coisas aqui. Até o último instante que a gente aprender vai estar bom. E para concluir, hoje de manhã, depois que eu tinha preparado aqui a fala com vocês, e feito a minha cola, e já passado a limpo várias vezes, aí eu falei, deixa eu abrir uma mensagem, né? Ver o que os espíritos têm para dizer, especificamente para hoje, para cá, para trazer para cá. Aí eu peguei e abri, Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, que é uma obra belíssima. A mensagem 106, Dar. Que ele começa a falar, eu não vou ler a mensagem inteira, depois quem quiser consulta. Caminho, Verdade e Vida, mensagem 106, ela chama Dar. E ele fala sobre o exemplo de Jesus, que Jesus foi um exemplo de doação. Doação sempre. E a quem pedir, dar a qualquer um que te pedir. Então, se pediu carinho, pediu atenção, pediu o que for, o que a gente puder fazer, o prazer de dar. E aí eu pensei, né, eu pedi uma inspiração, alguma coisa para hoje. E acho que isso fecha completamente. Acho que o Emmanuel, os espíritos lá, deram uma dica muito legal. Essa é uma boa dica, da gente poder aproveitar o nosso tempo. Doar. Se doar. Aquilo que a gente puder, na hora que a gente puder, a quem nos pedir. Mas você pediu para mim, por que você não pediu para fulano? Não, a pessoa pediu para você. A pessoa pediu para mim. Se pediu para mim, eu não vou passar para outro. Eu vou tentar fazer na medida do possível. Provavelmente o prazer vai ser muito bom. O prazer de ser útil é muito bom. São experiências dessas que fazem a gente aproveitar essa nossa encarnação. Cada momento que é único. Que Deus os abençoe, que a gente possa entrar nessa vibração de paz internamente e externamente e possamos colaborar para que a vontade de Deus seja feita sempre. Que assim seja. Obrigado. Muito bom, né? Muito obrigada, Francisco. Sempre é muito bom ouvir você. É um professor, né? Um professor que é nosso professor querido. Tem tempo de fazer alguma perguntinha? Alguém? Não, acho que ele... Vamos. Acho que ele foi bem preciso. A gente tem que pensar bastante no que ele falou. Foi bem interessante, não é? E agir com lucidez com o nosso conhecimento, né, Francisco? A gente aprende uma página do Evangelho, a gente tem que viver essa página. Embora é complicado para chuchu, né? Bom, mas então nós vamos agora partir para encerramento. Nós vamos pedir para Deus a fazer o favor de fazer a vibração. E a prece final, por favor. Deixa eu lá dar uma dica. Bom, então nesse momento, onde nós aprendemos tanto com essas palavras tão abençoadas, que estão nos calando fundo em nosso coração, feitas pelo Francisco, precisamos refletir muito, muito
sobre tudo que ele falou, mas acima de tudo entender que nós estamos num momento único e nós temos que aproveitar esse momento, né? E chamando para esse momento, que eu considero um momento muito importante do nosso trabalho, que é um momento de doação, como ele falou agora no final, um momento de vibração, né? Então eu vou convidar a todos a elevarem o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade amiga que está aqui presente, aos encarnados e aos desencarnados, que eu tenho certeza que é um número enorme que vieram nos prestigiar hoje. Então eu vou pedir a todos que mantenham-se firme e forte no propósito da fé, com muita vontade, muita vontade. Então vamos vibrar com muito amor, com muito carinho, pelo nosso planeta Terra, esse planeta lindo, azul, esse planeta que é a nossa casa. Vamos envolver esse planeta de muito amor, de muita paz, de muita vibração de luz. Vamos vibrar pelo nosso país, pelos nossos políticos, pela nossa cidade de São Paulo. Vamos vibrar com muito amor, muito amor. Vamos percorrer os hospitais, as clínicas. Vamos em cada leito de dor e envolver esse nosso irmão que passa por problemas, por dificuldades, por desamparo. Vamos envolvê-los de muito amor. Vamos aos cárceres, aos orfanatos, aos lares em desfazimento, aos nossos irmãos que encontram-se desempregados. Vamos às famílias que passam pela tarefa dificílima de ter um ente querido dependente da droga. Vamos vibrar com muito amor. Vamos vibrar com muito amor, com muita paz, com muita luz. Vamos vibrar pelas famílias, pela essa juventude que está aqui, chegando. Vamos vibrar muito amor, muita paz, muita luz. Vamos vibrar por essa casa que sempre nos recebe de braços abertos, por esse trabalho que nos acolhe e que está nos dando agora esse momento muito especial de recomeço. E vamos vibrar por nós mesmos, pelas nossas famílias, para que Deus, na sua infinita sabedoria, para que Jesus, nosso mestre, nosso leme, possa nos ajudar, nos dando saúde, nos dando paz, nos dando força de estarmos sempre no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho do trabalho, no caminho da evolução. Vamos agradecer ao nosso companheiro Francisco por ter nos trazido tantas palavras maravilhosas, que ele possa ser iluminado com muita saúde, com muita força para continuar o seu trabalho. E assim, com esse ambiente magnífico que aqui estamos tendo nesse trabalho, vamos encerrando, agradecendo ao alto a esta oportunidade, a espiritualidade amiga que comanda esse trabalho, aos mentores desta casa. Nós agradecemos muito por essa luz que foi aberta, por essa oportunidade de aprendizado e por essa oportunidade de servir. Que Jesus possa nos conceder de novo, na próxima semana, mais um banquete de paz, de amor e de aprendizado. Que possamos retornar para nossas casas em paz e com saúde. E vocês que estão nos ouvindo via YouTube,
possam receber toda essa energia, todas essas vibrações, todas essas emanações de luz, que percorra toda a semana com paz, com saúde e com sabedoria. Graças a Deus. Por favor, gente, não esqueça de, a semana que vem, assistirmos uma palestra também bastante interessante com o nosso outro querido Fernando Porto, Perdas Afetivas, Encontros e Desencontros das Relações Humanas. Então, muito obrigada, feliz domingo.